Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Medicina Descomplicada. Meu nome é Marcos Falcão. Hoje a gente vai falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Você pode perceber que o nome da doença ele é misto, ou seja, ele tem uma mistura de desatenção, o déficit de atenção, com a hiperatividade. A gente pode ver aí na imagem o seguinte: esse transtorno ele é muito bem diagnosticado na infância e ele pode prevalecer até a idade adulta, causando prejuízos significativos nas atividades de estudo, trabalho e até mesmo na vida conjugal, na vida amorosa, em relacionamentos. Portanto, é fundamental diagnosticar o mais rápido possível. Ele é muito subdiagnosticado, subnotificado na fase adulta, tá certo? Mas vamos lá. Bom, eu vou mostrar para vocês como é que se apresenta um paciente com TDAH para as pessoas que estão observando o seu comportamento ao redor e também, logicamente, como o médico vai observar isso daí enquanto estiver conversando com ele, tá? Preste muita atenção. Eu vou mostrar como é a apresentação desse paciente. O diagnóstico, a maneira de diagnosticar, eu vou mostrar lá no final, juntamente com o tratamento, beleza? Vamos embora. Então vamos lá. Com relação à impulsividade, quais seriam esses achados, hein? São, pessoal, nada mais, nada menos do que atitudes que a pessoa não percebe que está fazendo e que são prejudiciais, acabam prejudicando o convívio, acabam transformando o paciente como se fosse um paciente chato, alguém que realmente ali fosse um tagarela, alguém que fala demais ou alguém que não respeita, né? Quando duas pessoas, por exemplo, estão conversando, tá? Tem lá seus amigos, tem dois, três amigos conversando, e você simplesmente começa a cutucar algum deles ou entrar em um assunto diferente sem perceber que ele está ali atrapalhando a conversa que já estava acontecendo. Isso é muito comum em quem tem TDAH e é um sintoma sutil da impulsividade, percebe? Já notou alguém que faz isso? Pronto, isso é um sintoma clássico da impulsividade, pessoal, tá? Interromper a fala dos outros sem perceber que está justamente ali sendo desagradável, tá? Além disso, essa impulsividade pode afetar algumas atividades diárias, como, por exemplo, a direção perigosa. A pessoa pode ter um impulso, né, de começar a dirigir de maneira perigosa, de maneira mais rápida, ou simplesmente tomar decisões de maneira precipitada. Isso é a impulsividade, tá bom? Desatenção. Bom, como o próprio nome do transtorno fala, a desatenção é um dos principais, tá? Isso daí pode ser refletido logicamente no quê? Na dificuldade de você se manter focado em realizar alguma tarefa. Por exemplo, estudar. O paciente ele vai estudar, ele precisa terminar aquele conteúdo, aquele assunto, ele precisa estudar para a prova, só que ele não consegue se manter. Ele fica distraído, né, por exemplo, com a parede do quarto. Ele fica distraído com o celular que toca. Qualquer coisa vai chamar a atenção desse paciente. Ele não vai conseguir realizar essas atividades de maneira eficaz. Se for uma aula, por exemplo, no sistema tradicional de ensino, né, onde o professor fica falando, 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 ou apenas copiando no quadro, ou simplesmente passando slides, os colegas da turma conseguem acompanhar e quem tem essa desatenção não vai conseguir manter o foco. Tá? Vai começar a prestar atenção no ventilador, vai prestar atenção em tudo quanto é coisa, menos na aula. No trabalho, por exemplo, independentemente do que você esteja fazendo, você perde o foco do trabalho para qualquer coisa que estiver passando pelo ambiente. Isso é bem complicado, bem difícil, tá? Dificuldade de organizar e de planejar tarefas. Pois é, meus amigos. Isso daí é uma complementação à questão da desatenção, tá? A desatenção, como eu expliquei para cada um dos senhores, é justamente aquela incapacidade de ficar focado quando você já está realizando as atividades. Agora, a dificuldade de se organizar, de planejar as tarefas, ela é muito presente no paciente com TDAH. Simplesmente não existe uma capacidade ou é muito difícil, tá, de você estabelecer certas prioridades. Por exemplo, um aluno, tá, um aluno que precisa ajustar o cronograma. Olha, eu vou estudar pela manhã, de tarde tem a faculdade ou o colégio, tá certo?
e de noite é o lazer. Pronto, de manhã ele não vai conseguir fechar esse cronograma, ele não vai conseguir organizar isso daí, vai ficar tudo embolado, ele não vai planejar de maneira eficaz. Ele pode tentar. Isso pode ser um dos métodos, né, utilizados e sugeridos, por exemplo, pelo psicólogo. Mas é muito complicado, muito difícil para esse paciente de fazer justamente isso daí, botar numa agenda, olha, eu vou fazer isso, isso e isso hoje. Essa semana eu vou comprar no supermercado no dia tal. Não vai conseguir. É complicadíssimo para o paciente com TDAH ter essa capacidade de organizar, de planejar as tarefas. Uma outra situação é a desregulação emocional. Por exemplo, pacientes que possuem TDAH, eles têm um humor que pode variar bastante. Em algum momento ele pode estar mais irritadiço, mais irritado, impaciente, e aí é que é o pulo do gato para poder diferenciar esse quadro daí de um quadro de, por exemplo, uma ansiedade generalizada, percebe? O paciente com ansiedade generalizada, ele tem uma tendência também a ser irritado, a ter um humor irritadiço, e isso daí acaba confundindo às vezes o médico para poder fazer a distinção. Como é que a gente vai diferenciar, né, esse paciente com ansiedade generalizada do paciente com TDAH? São justamente os sintomas associados, pessoal. Se vocês verem o meu vídeo sobre o déficit de atenção, que é esse daqui, e comparar com o vídeo anterior a esse daqui, que foi o de ansiedade, você vai perceber que quem tem o transtorno de ansiedade tem um humor um pouco mais irritadiço, ele pode ficar irritado em determinados momentos e inquieto, tá? O que vai fazer com que você tenha o pulo do gato, que o médico realmente perceba a diferença entre uma coisa e a outra, são sintomas associados, tá? Precisa associar cada uma das coisas, concatenar. Então, eu já citei para vocês: impulsividade, desatenção, dificuldade de executar, de planejar determinadas coisas. Pronto. A desregulação emocional, ela vai vir junto disso daí, tá certo? Com a irritabilidade, tá certo? Explosões de raiva, tá? A pessoa tá lá discutindo com outra e ela joga objetos no chão, quebra pratos, se tiver com uma comida na mão, algum lanche, joga o lanche. Isso é extremamente comum no TDAH. Isso é um sintoma definitivamente de hiperatividade, tá? Então, essa explosão de raiva, uma tolerância assim muito baixa, muito, muito baixa a frustrações, isso está presente e muito presente nos pacientes com TDAH, tá certo? A hiperatividade e inquietação, definitivamente, tá certo? Muitos dos comportamentos daquela pessoa que tem TDAH, tá? Envolvem falar o quê? Olha só, presta atenção. Em falar demais. O termo técnico é taquilárico. Falar muito. Você está numa mesa de amigos e você basicamente puxa toda a conversa para você. Né? Ou essa pessoa que você está observando que talvez tenha TDAH, seu filho, algum parente seu, algum colega, ele está conversando numa mesa de bar, sei lá, no final de semana, no lanche com os amigos, ele puxa a conversa toda para ele, tá? Ele simplesmente tem um comportamento de interromper a fala das pessoas. Ah, Marcos, você não já falou isso? É, só que ele interrompe, e quando ele consegue interromper, ele começa a falar demais. Fala muito, fala pra chuchu, né? Ao ponto de deixar as outras pessoas um tanto quanto desconfortáveis com a situação. E aí ele começa a ser evitado, deixa de ser convidado para determinadas coisas, determinados eventos, aniversários, festas, enfim. Isso acaba sendo um pouquinho prejudicial para a vida social da pessoa, tá? Além disso, por exemplo, nos adultos, isso pode estar relacionado com dificuldades, né, de você se negar a fazer determinadas tarefas, a ter problemas com relaxar, você não consegue relaxar. Isso tudo aí, a hiperatividade e inquietação, né? Mexer demais as pernas, ficar batucando com as mãos aí na mesa, fazendo percussão, tá? Ou simplesmente ali batendo nos membros. Isso tudo é sintoma de hiperatividade e inquietação, tá certo? Vamos, pessoal, ao diagnóstico e quero que você anote comigo. Ué, Falcão, mas tudo que você falou anteriormente não é para diagnosticar, não? Não, eu tinha dito que aqueles achados clínicos
são uma maneira do médico, enquanto está falando com o paciente, ou então pessoas que estão em volta, que percebem aquele tipo de comportamento, vão observar e vão buscar ajuda médica. Para fechar o diagnóstico, a gente vai utilizar os critérios baseados no manual DSM-5, que é o que eu sempre uso aqui. É o manual das doenças que envolvem aí realmente a mente. Tudo bem? Presta atenção e anota comigo, tá? Olha só. São 9 sinais e sintomas de desatenção e 9 de hiperatividade e impulsividade. Eu vou dizer cada um desses 9, tá certo? Prestaram atenção? Então vou falar no total 18. Só que desses daí, e lógico, quem vai fazer esse diagnóstico é o médico, não é você não, tá? Se eu tô falando aqui, é para vocês abrirem o olho, mandarem o vídeo para as outras pessoas, prestem atenção, ó, veja o que esse médico está falando. Quem vai fazer o diagnóstico é o médico, tá certo? Desses 18, a pessoa tem que sinalizar positivo, tá? Para 6 ou mais, beleza? Presta atenção agora, muita atenção junto comigo. Vamos lá. Número 1, não prestar atenção em detalhes e acabar, por esses detalhes, cometendo erros. São descuidos em que as pessoas estão fazendo um trabalho escolar, estão fazendo, por exemplo, uma apresentação ali em slides, tá? A pessoa que tem TDAH, ela pode pular de um slide para o outro e não perceber. Ela está fazendo um trabalho e ela simplesmente pula um determinado capítulo sem prestar atenção que está cometendo esse equívoco. Ou no trabalho, se o patrão chega e diz: olha só, a gente vai fazer isso aqui hoje. A, B, C e D, nessa ordem. A pessoa pula e esquece o B, esquece o C, por exemplo, tá certo? E vai direto para o D. Enfim, são esses errinhos aí que acabam custando na vida profissional e na vida acadêmica. A outra situação, ponto 2 da desatenção, é a dificuldade de você manter a atenção. Eu já falei isso antes, mas basicamente, dificuldade, pessoal, de manter o seu foco, tá? Nas tarefas escolares, nas tarefas da faculdade, no trabalho, não consegue de jeito nenhum. É distraído pela parede, é distraído pelo celular, é distraído por o que o colega está falando do lado. É mais um sintoma. Pode marcar aí se você estiver marcando. Ponto 3. Quando é abordado de maneira direta por alguma pessoa, aparenta não estar prestando atenção. Como assim? Quem tem TDAH, você vai levar uma bronca ou se vai receber a ordem de alguma pessoa, tá certo? Pode ser o que quiser, pode ser o chefe do trabalho, o instrutor da academia, pode ser alguma pessoa que vai dar determinados passos para você, tá? Você tá lá e tá sim prestando atenção no que a pessoa está dizendo. Mas para esse interlocutor, para esta pessoa que está conversando com o paciente com TDAH, ele não aparenta. Ele não aparenta estar dando bola porque está falando com ele, entendeu? Ele é abordado diretamente, mas ele aparenta que não está dando ali a mínima para o que o outro está falando. Mas isso é coisa do TDAH, é coisa do transtorno. Ponto 4. Não acompanha instruções e não completa as tarefas. Bom, é dada àquela pessoa, tá? Determinado tipo de ofício e parece que eu estou misturando uma coisa com outra, né, pessoal? Você vê que as coisas se intercalam demais. Parece que o que eu falei no ponto 3 ou no ponto 2 já é o do ponto 4, mas não. Olhem as diferenças. Não acompanha as instruções e não completa as tarefas, tá? Então, foi instruído para essa pessoa, tá? Que ela teria que fazer, por exemplo, tá na autoescola, tá? Ela tem que pegar, colocar o cinto de segurança, tá certo? Colocar a marcha ali no lugar correto, tá? Ajustar o banco, ajustar o retrovisor. Esse passo a passo, tá? Ele acaba não sendo acompanhado por alguém que tem TDAH. E ele também não consegue completar as tarefas devido a isso. Isso é bastante prejudicial. Pegaram a visão? Perceberam a diferença? Pois é. Vamos para mais um. Existindo uma dificuldade para se organizar, como eu já tinha citado anteriormente. Tá? Isso é critério diagnóstico e é critério justamente para você observar o paciente clinicamente. Tá bom? Agora vamos para o próximo. Evita, não gosta ou simplesmente não quer se envolver, tá?
com tarefas que precisem de esforço mental durante um longo período de tempo. Então, essas pessoas que têm TDAH geralmente são impacientes. Geralmente, elas não conseguem ficar se concentrando, se esforçando mentalmente por muito tempo, porque elas vão fazer o quê? Definitivamente largar aquela atividade para poder fazer outra. Então elas acabam evitando, que elas sabem que elas não conseguem fazer aquilo. Elas percebem isso, tá? Então ela evita, não gosta ou simplesmente luta, é bem relutante, né, em se envolver nessas tarefas, tá? Agora presta muita atenção nisso, pessoal. Frequentemente perde objetos que são necessários para as tarefas diárias ou, por exemplo, para as atividades escolares. Por exemplo, conhece alguém que perde demais os documentos, que já está lá na quinta versão da identidade? Pois é, tende a esquecer demais esses objetos, não presta atenção. Perde cartão de crédito na rua, perde chave, perde os objetos com uma grande frequência. Então, por exemplo, se você é um aluno de medicina e simplesmente vai lá e perde o seu estetoscópio. Deixou o estetoscópio em determinado lugar, o oxímetro em determinado lugar. Ah, estuda o que? É direito? Pronto, você esqueceu o seu dicionário lá, o vademecum, esqueceu qualquer. Esquece objetos que são importantes para essas atividades. O outro critério, presta muita atenção, é se distrai facilmente. Esse daí é o pulo do gato, esse daí basicamente é o clássico, todo mundo tem de TDAH, tá? Se distrair com facilidade, pessoal. Vai na missa, vai no culto, vai até no jogo de futebol ou num filme e se distrai com qualquer outra coisa, mas não mantém o foco. Marcos, você não está repetindo, não. Você já falou isso tudo antes. Não. Cada um desses critérios é separado. Então, uma fácil distração. Essa pessoa se distrai total e completamente, tá? Daquilo que está sendo o objetivo, né? Então tem muita gente que vai para a igreja, vai ver o pastor falar, ou para a missa, o padre está falando, e aí a mãe ou o pai acaba brigando, discutindo, dizendo, presta atenção no que estão falando. Mas ele não faz isso de propósito, ele se distrai sem querer, tá? Vamos para mais um que parece repetido, mas definitivamente não é, pessoal. Olha só, o paciente ele é esquecido nas atividades diárias. Caramba, Marcos, mas tudo que você falou até agora não já contempla isso daí, não? Não, pessoal. Tudo isso é critério separado, tá? Olha só. A pessoa é esquecida nas atividades diárias, tão somente o paciente ele tem certas coisas para fazer durante o dia, né? Você já sabe que ele tem dificuldade de se organizar. Sabe que ele se distrai facilmente. Tudo isso daí acaba culminando, juntando, formando uma bola de neve e a pessoa, né, acaba se esquecendo, né? Sendo esquecido de pontos importantes nas atividades do dia a dia, tá? Caramba, não lembrei que eu tinha que fazer isso. Meu Deus do céu, eu tinha prometido a fulano ou ciclano que eu ia fazer isso hoje e esqueci. Pronto. Isso também é mais um ponto TDAH, tá bom? Agora a gente vai para a partezinha dos sintomas de hiperatividade e de impulsividade. Vamos nessa? Vamos lá. Ponto 1, olha só. Ele se movimenta ou fica torcendo as mãos e os pés com frequência. Sabe aquela pessoa que fica balançando os pés toda hora? Sendo inquieto? Balançando as mãos, batucando. Pronto, esse tipo de gente daí, tá? Isso daí acontece na ansiedade generalizada. E no TDAH também. Por isso que é necessário você ver como um conjunto. É necessário você ter seis. Seis para mais de todos esses daqui que eu estou dizendo. Então, definitivamente, a pessoa, ela se movimenta em excesso, ela fica com a perna inquieta, com as mãos inquietas, se balançando com uma certa frequência. A outra questão, o outro pontinho, vai marcando aí, é frequentemente se movimenta pela sala de aula ou por outros locais. Por exemplo, aquele aluno de faculdade que não consegue ficar sentado de jeito nenhum prestando atenção na aula. Ele vai no banheiro 2 vezes no meio da aula, ele simplesmente sai, né? Na faculdade não tem essa obrigatoriedade do colégio, né? No colégio é que é mais complicado ainda, né? A pessoa tem que ficar lá sentado na cadeira. É muito difícil, é quase torturante, né? Para pessoas que têm TDAH,
e tem justamente aí essa hiperatividade. Muito difícil de ficar preso, quieto, num lugar só, sabe? Fica se movimentando pela sala de aula. Vai no banheiro toda hora, sai da sala toda hora. Às vezes o professor acha que é falta de respeito. Ou está na igreja, o pastor, o padre, acha que é uma falta de respeito, mas não. Faz parte do transtorno. Vamos para o próximo? Vamos para mais um ponto aqui. Esse não é tão simples de você observar, tá? Um pouco mais raro. É em atividades onde é inapropriado correr ou simplesmente fazer algo que seja um pouco mais enérgico, tá certo? Atividades mais calmas, a pessoa tem uma tendência, uma frequência excessiva, tá? De justamente burlar essas situações, tá? Ela vai correr quando não pode, ela vai simplesmente se movimentar com mais frequência do que uh, deveria, tá? Esse é um pouco mais difícil de acontecer ou de observar, tá? A outra questão é a dificuldade de brincar, de ter um lazer de forma tranquila. Como assim? Vai ver um filme, não consegue ver o filme. Vai brincar de futebol, por exemplo, tá? Acaba se envolvendo com alguma briga, com alguma discussão, algo que não gostou, tá? Então não consegue brincar de maneira tranquila, relaxada. Acaba levando muito a sério, acaba se irritando com determinadas coisas. Esse é mais um ponto. Estão vendo como é complexo, pessoal? Vamos para mais um. Ah, olha só, presta muita atenção. Frequentemente se movimenta e age como se tivesse ligado na tomada. É, o paciente que tem TDAH, ele é muito, mas muito agitado, pessoal. Ele é alguém que parece que está ligado mesmo no 220, como o pessoal diz. Essa pessoa, quando está numa reunião, por exemplo, ele está lá mexendo a caneta o tempo inteiro. Ele está lá balançando as pernas. Mas você não já falou isso, Focão? Eu falei de movimentações de mãos e de pernas. Mas essa pessoa simplesmente, tá? Não se restringe a isso daí. Ela coça a cabeça, ela mexe na parte aqui da orelha, ela olha para o lado, ela olha para o outro, ela tenta puxar a conversa para lá e para cá. É complicado. É complicado. Vamos para o próximo. Costuma falar demais. Pronto. Eu já tinha falado anteriormente nos sinais que você deve observar, não foi? Eu tinha falado, falei direitinho para vocês. Que você percebe o cara chato que interrompendo a conversa. Pois é. Essas pessoas que possuem TDAH podem, né, ter aí o hábito de falar demais da conta. Atrair a conversa toda para ele. Fala, 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 fala e não para de falar. Tá? Isso é sintoma de hiperatividade. Olha mais esse critério. Frequentemente responde às perguntas de modo abrupto, de uma forma súbita, tá? Antes mesmo que a pergunta seja completada. Em vez de esperar a pergunta ser concluída, a pessoa já vai lá e já está respondendo antes da hora. Anotou? Vamos para mais um. Frequentemente tem dificuldade para aguardar a sua vez de fazer as coisas. Por exemplo, tá na fila do banco, tá na fila do médico, tá em determinado lugar que ela precisa esperar a sua vez. Ela fica agoniada, ela fica achando extremamente agoniante, inquietante e fica frequentemente olhando: meu Deus, cadê minha senha? Minha senha é a número 25. Tá bom, deixa eu ver ali, tá na 13, tá na 14. Aí vai lá e reclama: cadê meu pedido? Não saiu. Basicamente isso, pessoal, tá? Dificuldade de aguardar a sua vez, tá? Tenta passar na frente dos outros, é complicado, tá certo? Próximo ponto, frequentemente interrompe as outras pessoas, que eu já tinha dito lá anteriormente, em que você observa, né? Frequentemente interrompe os outros ou se intromete onde não é chamado, tá bom? Fechou? Esses são todos os sinais e sintomas. E aí, para poder fechar de tudo isso aí que eu falei, de tudo que uns se intercalam com outros, se tiver 6 ou mais, a pessoa tem TDAH. É diagnosticado com TDAH. Quem vai fazer isso? O médico. O médico, não é você. É o médico. Eu estou aqui apenas falando. Beleza pura? Vamos embora. Aí tá o meu número para o contato para o Brasil inteiro, tá certo? Vocês podem ver aí, ó, dar uma pausinha e enxergar. E se você quiser virar membro aí, apoiador, eu tô com um projeto de transformar aqui o canal, né, a partir desse super apoiador aí, tá? Num grupo do WhatsApp ou Telegram, né, com artigos exclusivos, vídeos exclusivos, enfim,
tá? A partir dele e de outros tantos, que seria mais um contato direto comigo para tirar dúvidas, entre outras tantas coisas. Você pode ser membro. Se você quiser apenas ajudar, tem um aí que é só o apoiador, que é R$1,99. Dá para comprar o quê? Nada no governo Lula. Dá para comprar um chiclete no governo Lula, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.